Seja bem-vindo a mais um podcast Astrologia Primordial. Hoje a gente vai falar sobre a verdadeira essência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Loureiro e trago aqui no canal Astrologia Primordial os conceitos fundamentais da astrologia para o seu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, iluminação espiritual. E no bate-papo de hoje a gente vai conversar sobre a verdadeira essência. E dentro dessa realidade a gente consegue ter uma compreensão, sobre a verdadeira essência, a gente consegue entender, quem que você é astrologicamente. Vamos falar sobre isso aqui também hoje. Descobrindo a sua essência. Como é que você faz para descobrir a sua essência? Você que está no caminho de autoconhecimento, não sabe a sua verdadeira essência ainda, fica comigo aqui até o final que com certeza você vai descobrir. Se você já tem um pouquinho de conhecimento sobre a astrologia, naturalmente você vai começar a desenvolver isso em você. Se você está no caminho, está começando agora, com certeza também você vai entender que essa realidade astrológica pode ajudar bastante no seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, enfim, entender a sua verdadeira essência. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, descobrir a sua verdadeira essência. E também uma realidade que veio como pergunta, nos stories do Instagram, sobre a essência, se existe a essência do trabalho, existe a essência do trabalho. Então vamos falar também sobre propósito e trabalho, trabalho e propósito, o propósito da essência também, isso realmente é muito importante, a gente está trabalhando. Vamos também desenvolver aqui essa realidade da transição de era também, você é essencial, então vamos falar dessa realidade onde você é essencial de fato e a essência no digital. Como que realmente você pode estar desenvolvendo a sua essência para estar aqui no digital de forma verdadeiramente autêntica, de forma realmente genuína. Então começamos aqui o podcast Astrologia Primordial e o nosso primeiro assunto aqui é essa realidade. Quem você é astrologicamente? Quem é você dentro dessa consciência solar? Já estou dando aqui uma dica, Quem é você dentro daquilo que é a consciência solar? A Larissa traz um comentário aqui antes da gente começar essa realidade de quem você é astrologicamente. Ela traz aqui uma pergunta para hoje, compreendi que nossa essência está ligada ao nosso Sol e os decanatos também, planetas que regem os decanatos. Exatamente, a gente vai falar sobre essa realidade aqui ao longo da live de hoje, ao longo desse podcast. É exatamente isso. Bom, quando você realmente entende essa questão que a Larissa trouxe pra gente, de que nós somos o nosso Sol, a nossa essência está ligada ao Sol. É isso que astrologicamente a gente é. Então, quando você consegue compreender o período do ano que você nasce, quando você consegue compreender a realidade do mundo, do planeta como um organismo vivo, você percebe que você tem dentro de você características que realmente são consideráveis e que consideram essa realidade planetária. E que características são essas? É a característica de um ser de primavera, um ser de verão, um ser de outono, um ser de inverno, e que dentro dessas características a gente pode ter uma percepção de mundo mais apurada, uma percepção de mundo mais sensível, entendendo quem realmente são as pessoas que a gente está se comunicando, que a gente está se conectando, devido àquilo que é a nossa realidade astrológica. Quem que você é astrologicamente? Qual é o período do ano que você nasceu? O astrólogo, ele traz essa realidade em formas de palavras, em forma prática, mas quando você realmente traz isso como uma abstração filosófica, o que é uma abstração filosófica? É você realmente perceber os sentimentos que existem, dentro de você, como que eles se desenvolvem, como que eles realmente vão trazendo conhecimentos, vão te
conectando a realidades que naturalmente trazem um conhecimento muito positivo em relação à sua verdadeira essência, né? Então, a abstração filosófica é basicamente essa realidade. Você entende quem que você é astrologicamente? Você sabe a sua função no planeta, né? Nós temos uma função planetária através daquilo que é a tríade astrológica, Sol, Lua e Ascendente. A gente consegue entender a nossa função no planeta. A gente consegue entender o que a gente pode entregar de valor para o mundo, de valor para a humanidade, como que a gente pode realmente desenvolver toda essa potencialidade humana que a gente consegue realmente desempacotar através daquilo que é o DNA astrológico, que é o mapa astrológico da pessoa, né? O mapa astrológico é um DNA cósmico, é realmente onde estão ali todas as informações de como que a nossa alma, a nossa essência, ela vai realmente se desenvolver. Né? Então, dentro dessa realidade de quem você é astrologicamente, você consegue perceber e você consegue descobrir qual é a sua essência. A gente trouxe aqui que cada período do ano nasce um tipo de ser humano diferente, que possui realmente valores e possui realmente fluências e nuances energéticas que são distintas. Né? Distintas de quê? Distintas de outros seres humanos de outros períodos do ano. Ah, mas Felipe, eu tenho amigos e amigas que eles são muito parecidos comigo e eles nasceram 6 meses depois de mim. Naturalmente, existem pessoas que vão mimetizar. E o mimetismo é uma realidade mercurial, é uma realidade de ascendente e pode ser também uma realidade marcial. Marcial em que sentido? Quando você pega o seu Marte e conduz ele para a sua vida, naturalmente você está permeando todas as suas ações e os seus comportamentos de acordo com a sua essência. Quando a gente vai fazer o mapa astrológico de alguém, é isso que a gente tem que ter como base, para poder levar todo o desenvolvimento dela ao longo do mapa, a essência da pessoa. Você, como astrólogo, é exatamente isso que você faz no mapa da pessoa. Você pega a essência dela e vai fazendo essa viagem com a essência dela. Por mais que o Marte dela esteja em extremo oposto daquilo que é a essência dela, o signo solar dela, você tem que permear essa realidade nas ações e no comportamento da pessoa. E esse é um grande desafio, né? A oposição é um desafio. No mapa astrológico, a oposição é um aspecto desafiador. Então, quando você pega a essência da pessoa e permeia, né, essa essência dentro daquilo que ela verdadeiramente é, naturalmente você vai ter ali um desenvolvimento pessoal, você vai ter a descoberta do propósito da pessoa. E a gente vai falar de propósito aqui no podcast de hoje, né? Fica aqui comigo que a gente realmente vai estar trabalhando bastante essa realidade de descobrir a sua essência, né? E muitas vezes, né, isso para quem está com a consciência lá em Plutão, né? Consciência lá em Plutão, naturalmente a pessoa tem uma dificuldade muito maior de quem tem a consciência em Marte, de quem tem a consciência de repente ali em Júpiter, né? E em Júpiter fica mais simples de trazer ela mais para a essência, né? Porque Júpiter, né, é o grande benéfico, ele traz uma sabedoria de fato, então dá para ter um salto quântico ali, né? Dá para ter um salto quântico de Júpiter para o Sol, né? A pessoa vibrando no Sol não significa que ela vai ser egóica, que ela vai ser egocêntrica, muito pelo contrário, ela vai trazer ali o brilho. Ela vai brilhar, ela vai realmente desenvolver aquilo que ela veio desenvolver no mundo, ela vai realmente ter toda essa realidade dela de forma autêntica, em essência mesmo, né, para o mundo. Ou seja, ela vai se expressar para o mundo de fato, né? Bem como eu disse aqui hoje, né? Expresse, né? Você é quem você é. Então a única coisa que você tem que fazer é você realmente levar o seu verdadeiro eu para o mundo. Se expresse. Busque dentro de você o seu conhecimento genuíno, o seu conhecimento verdadeiro, o conhecimento que realmente está ali com você, trazendo nuances de conexões astrais, de integração planetária, de harmonia planetária para outras realidades do mundo também, né? E como que é essa realidade? Pô, como é que eu faço isso, Felipe? É a questão, né, de você estar no digital. Estar no digital é estar para o mundo, é expressar a sua essência para o mundo. E nunca tivemos na história da humanidade uma oportunidade tão clara, uma oportunidade tão simples, uma oportunidade de tão fácil acesso quanto estamos tendo agora.
Agora nós estamos tendo essa realidade. Então, descobrir a sua essência é basicamente uma obrigação. O ser humano tem essa obrigação no atual momento da humanidade, principalmente pelas questões de transição de era. Nessa transição de era é muito provável que você realmente tenha um desenvolvimento muito mais profundo do que os nossos ancestrais tiveram. Por quê? As informações estão aí. É muito simples você entrar num canal, entrar no Google e pesquisar ali tudo o que você precisa para poder desenvolver o seu verdadeiro potencial, o seu poder pessoal, a sua essência. Tá tudo ali. Existem várias ferramentas e a astrologia é uma ferramenta muito precisa para você descobrir a sua verdadeira essência. Então, uma vez que você descobre aquilo que você verdadeiramente é, jamais você vai querer ser aquilo que você não é. Eu acho até que é uma coisa meio que ilógica, é descabido, né? Você saber que você é um super-herói, uma super-heroína e querer continuar sendo o vilão. Não faz nenhum sentido isso. A não ser que a pessoa seja esquizofrênica, seja paranoica. Aí realmente há uma necessidade terapêutica, há uma necessidade de desenvolvimento dentro dessa realidade paranoica da pessoa, né? Descobrir o seu potencial, você não vai querer mais ficar entrando em contato com pessoas que vão denegrir, né, a sua essência, que vão prejudicar os seus valores, que vão realmente inibir o seu potencial, né? Então essa é uma realidade na qual em nenhum outro tempo o ser humano teve tanto acesso, né? Descobrir aquilo que você verdadeiramente é. E esse é um grande boom. Se você já está aqui nesse canal, se você está em conexão comigo, se você realmente já me segue há um tempo, se você tem toda essa percepção da essência, tá na hora de você realmente dar o próximo passo. Tá na hora de você dar o próximo passo, falar a sua essência para o mundo, comunicar o que você verdadeiramente é para o mundo. Isso é muito importante. E é mais importante você realmente ter a consciência de que existe algo em você que precisa ser comunicado para o mundo, do que necessariamente você ficar na tentativa de aperfeiçoamento da sua essência, do seu potencial. O aperfeiçoamento ele vai vir com o tempo. Descobrir a essência é o primeiro passo, aperfeiçoar vem depois, né? E aí a gente entra na questão trabalho e propósito. A essência profissional, ela é verdadeira? Existe essência profissional? Existe essência do trabalho? Vamos lá. Trabalho é tudo aquilo que demanda uma energia. Isso aqui é um trabalho, estou fazendo um trabalho. O que eu estou fazendo aqui? Eu tive que pegar o meu celular, botar num tripé, botar o cabo nele aqui, conectar ele no computador, fazer aqui a transferência da imagem para o computador para poder gravar bonitinho esse podcast para mandar para o YouTube e gravar também para mandar para o Spotify depois, né? E dentro dessa realidade existe um trabalho. Esse trabalho aqui para mim é extremamente prazeroso. Por quê? O resultado dele é a transformação de pessoas que vão estar em conexão comigo. Seja agora, através dessa live, seja depois, no gravado, seja anos e anos depois, esse trabalho está sendo feito. Mas esse trabalho está sendo feito para o meu propósito, né? Só que o meu propósito ele entra em convergência, em conexão astral com o propósito de outras pessoas, porque muitas pessoas ainda não descobriram a sua verdadeira essência. E o que acontece quando as pessoas não descobrem a sua verdadeira essência? Elas trabalham para outras pessoas, elas trabalham para o propósito de outras pessoas. O propósito de uma empresa que corta árvore, o propósito de uma empresa que transmite informação para o mundo, o propósito de uma empresa que de repente produz comida para a humanidade, né? Então tudo isso tem um trabalho por trás. Graças a Deus aqui hoje o meu trabalho, pegar o tripé, botar aqui a câmera, ligar o cabo no computador, gravar as imagens, editar o que eu tiver que editar, a pré-produção, né, de trazer aqui os slides que está sendo realmente compartilhado no YouTube, né? Isso tudo é um trabalho, mas esse trabalho agora é para o meu propósito, e o meu propósito está ligado à minha essência, e a minha essência ela
é inerente àquilo que é o ser humano, ela é inerente àquilo que é a realidade. Assim como os neurônios no cérebro, no sistema nervoso central, que quando você pensa em sobrevivência, eles vão te colocar em alerta para sobrevivência. Então, dentro dessa realidade, a gente entende a diferença entre trabalho e propósito. O trabalho, você pode amar aquilo que você faz, né? Em emissora de TV existe um cara que é pago para poder pegar tripé, para plugar cabo, para ligar câmera. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. O propósito é dele? Não necessariamente. Quando ele entende o que é o propósito dele, essa realidade não vai necessariamente ser aquilo que ele deveria estar fazendo, né? Quando ele entende o propósito dele, ele percebe que, eu não estou trabalhando para o meu propósito, eu estou trabalhando para o propósito de outras pessoas. Quando você entende essa realidade, quando você tem essa percepção, naturalmente você enxerga que existe algo em você que fala mais alto. E quando você vê que existe algo em você que realmente fala mais alto, naturalmente você consegue ter um direcionamento melhor para a sua vida, um direcionamento melhor para as suas questões pessoais, para as suas questões maiores de fato, né? Você ter ali realmente um direcionamento para aquilo que você ama fazer e dar um direcionamento adequado para essa realidade, né? A pessoa que gosta de trabalhar ajudando outras pessoas, ela naturalmente já está em contato com a sua essência, porque a essência do humano está muito ligada a ajudar, está muito ligada a essa realidade de colaboração, de altruísmo, de comunidade, de coletividade. Então, quando você realmente percebe que existe uma profundidade de alma em você e que essa profundidade de alma ela abraça um trabalho, seja ele técnico, seja ele criativo, e esse trabalho naturalmente está ligado a uma realidade essencial, você consegue entender se você está no seu propósito ou se você está no propósito de outra pessoa, ou de empresa, ou do mundo, né? É muito importante que você tenha essa percepção. Uma vez que você entende o seu real propósito, naturalmente você consegue perceber o caminho que você está trilhando, né? E dentro dessa realidade de trabalho e propósito é isso. A essência profissional ela vai existir. Uma pessoa ela vem no mundo para ser fotógrafo, né? Ela vem no mundo para ser fotógrafo, para realmente trabalhar fotografando pessoas, porque ela tem a percepção. Mas será que dentro dela ela está trabalhando para a realidade do seu propósito, ou ela está trabalhando para a realidade de um propósito de uma outra pessoa, de uma outra empresa? O tempo que ela tem para descobrir isso, na verdade, é um tempo que ela está tendo ali para aperfeiçoar a sua técnica em relação à profissão de fotógrafo, né? Ela está aperfeiçoando ali, trabalhando para outra pessoa, ela vai estar desenvolvendo aquilo que é o servir. Então, quando ela tiver, de repente, a empresa dela, né, naturalmente, ela vai ter funcionários, né, um funcionário ali para o design, um funcionário para correção de imagem, um funcionário, sei lá, para organizar a logística, administrar coisas ali mais burocráticas, né? Equipamento, logística de equipamento, de repente ela começa a montar uma agência contratando outros fotógrafos para um determinado propósito que esteja alinhado à essência dela, né? Porque muitas vezes a pessoa como fotógrafo ela pode abrir uma agência, mas essa agência não está alinhada ao propósito dela. Ela faz ensaios fotográficos, ela vai fotografar realmente qualquer coisa, casamento, festas que não tem necessariamente um alinhamento com a essência dela, ela vai fazer qualquer coisa. Dentro dessa realidade, ela vai perceber, né, se ela está dentro do propósito dela, se isso está alinhado realmente com aquilo que ela ama de fato, se está alinhado com aquilo que ela realmente veio no mundo fazer, né, ou se aquilo ali é apenas algo que ela está fazendo para ganhar experiência, né? Eu vejo muito dessa forma. Durante 14 anos da minha vida eu estive no mundo corporativo, e durante esse período, eu hoje entendo que foi um período de experiência, um período que realmente eu aproveitei para poder ganhar técnica, para poder ganhar capacidade de interação e de relacionamento com outras pessoas, e dentro dessa realidade eu percebi exatamente o que era o meu verdadeiro propósito,
né? Me relacionar com pessoas, levar conhecimento para as pessoas, ajudar pessoas a se desenvolverem profissionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Tudo isso está alinhado com a essência humana. Só que cada ser humano tem uma forma distinta de levar esse conhecimento para outras pessoas. No meu caso, eu levo isso através daquilo que é o meu propósito com a astrologia. Eu amo a astrologia, amo o meu trabalho astrológico, amo inclusive o trabalho de realmente estar aqui produzindo arte, produzindo vídeo, áudio, essa coisa toda para mim é uma verdadeira paixão, mas isso solto é apenas trabalho. Isso solto eu posso atender outras pessoas, eu posso de repente servir outras pessoas nisso, eu poderia ensinar isso daqui, né? Como que você faz uma transmissão para o YouTube, né? Com poucos recursos, com poucas ferramentas, como que você pode fazer realmente uma produção de baixo custo, com qualidade, né? Como que você pode criar coisas simples. É a minha paixão, é uma das paixões que eu tenho, né? A arte, o design, a fotografia, a imagem, né? A produção artística da coisa, né? Isso é uma das minhas paixões. Só que eu aliei o meu trabalho, eu alinhei aquilo que eu tenho como conhecimento técnico com aquilo que é o meu propósito. O meu propósito mais elevado não é fotografar, não é filmar, não é digitar texto, não é criar arte. O meu propósito mais elevado é realmente utilizar a astrologia como ferramenta para o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal, primeiramente, né, antes de mais nada, para depois sim levar esse conhecimento como sabedoria para outras pessoas, para que outras pessoas também possam passar por um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e transformação pessoal. Passado isso, com certeza eu já tive ali uma parte da minha missão sendo desenvolvida. Eu já tive ali realmente uma parte do meu propósito sendo completo, né? Sendo realmente desenvolvido dentro daquilo que é o plano maior do universo, né? Então, quando a gente fala de trabalho, estamos falando de algo técnico, algo que realmente demanda um conhecimento, demanda habilidade, demanda capacidade e competência, né? Quando a gente fala de propósito, o trabalho em si não está necessariamente ligado ao propósito. O trabalho, ele pode ser, como eu já disse aqui, ele pode ser uma coisa que você não alinha aquilo ao seu propósito. Mas isso significa que você está no seu propósito, por mais que você esteja... Não, eu vou separar aqui, né? Hora do trabalho, hora do propósito, né? O ideal, foi o que eu disse aqui, né? O ideal é que você entenda esse período de insatisfação que talvez você tenha. De repente, foi o que eu disse, você trabalha com o que você gosta, você trabalha com fotografia, mas você não está fotografando exatamente aquilo que você gostaria de fotografar. Você está fotografando porque aquilo ali traz o seu sustento. Com uma inteligência, com um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, de crescimento pessoal, expansão de consciência e iluminação espiritual, naturalmente, ao longo do tempo, aos poucos, você vai desenvolvendo esse trabalho para aquilo que é o seu propósito. Você vai deixar de fotografar por dinheiro e vai começar a fotografar com uma intenção. O que você vai fotografar? Você vai fotografar aquilo que está alinhado com a sua realidade espiritual mais elevada, né? No meu caso aqui, eu posso estar levando a realidade técnica, como eu já falei aqui anteriormente, né, para comunicar a astrologia para outras pessoas. Essa é a realidade do trabalho e do propósito. O propósito é algo mais elevado. Trabalho é algo que você demanda um esforço. Quando você junta os dois, trabalho e propósito, naturalmente você consegue ter uma percepção do plano maior, do plano divino, né? E através da astrologia a gente consegue entender o que é o trabalho, o que é o propósito. Naturalmente o propósito é uma realidade lá da casa 6 que se alinha àquilo que é a sua essência. Casa 6, casa 10, casa 2 são realidades ali que revelam profundamente como que você pode estar de fato alinhando essência e propósito, né? São percepções de setores diferentes da vida, né? Então, quando a gente tem essa ideia, né, do propósito da essência, a gente começa a perceber que isso está no nosso sangue, a gente já nasceu com isso. A gente já nasceu com aquela realidade. É desde pequenininho que você tem a característica que revela o seu propósito. Ah, essa criança aqui, ela é muito comunicadora. Ah, ela gosta de pintar, ela gosta de desenhar. Ah, ela fica quietinha, mas daqui a pouco ela vem com uma ideia fantástica. Ah, ela gosta de correr, né? Então,
tem. Toda criança tem um sinalzinho do que ela vai ser, do que é o propósito dela, né? Existem algumas famílias que são muito rigorosas, né? Aí tem que olhar lá para casa 4, né? Para casa 10, que é... Casa 10 em relação ao mapa da infância são os pais, né? E a casa 4 é a família como um todo, né? São as raízes ancestrais e tudo mais. Quando você olha esses dois pontos no mapa da criança, você vê como que ela vai resgatar os valores ancestrais da casa 4, e a casa 10 é a estrutura de vida dela, né? São os pais dela ali, né? Como que ela está realmente sendo disciplinada. Dentro dessas duas realidades, você pode, de forma positiva, encaminhar a criança para uma realidade, um futuro muito saudável, ou de forma negativa, quando você tolhe demais as habilidades da criança, você pode estar levando ela para um futuro não tão promissor, né? Ela vai precisar passar por N desafios, ela vai precisar passar por muitas superações de traumas, porque uma criação muito rígida, ela gera traumas. O ideal é que a gente não seja nem tão severo e nem tão misericordioso, né? Caminho do meio, né? Para poder dar ali todo o suporte para que a criança não perca o contato com a essência dela. Perder o contato com a essência, haja terapia, né? Saturno dando uma volta ao redor do Sol para realmente a pessoa recuperar isso. O propósito da essência é exatamente essa realidade, né? Levar para o mundo aquilo que está na essência do ser humano. O que está na essência do ser humano? É a espiritualidade, a informação como um todo. Se você entra em contato com a sua essência, se você descobre aquilo que é a sua verdadeira essência, naturalmente o propósito começa a aparecer na sua vida. São as oportunidades de emprego, são as oportunidades de aprendizado que você tem na vida. De repente você nem gosta de astrologia, nem gosta de nada disso que eu estou falando aqui, mas você se identificou com essa realidade do propósito. Você se identificou com essa coisa da essência. De repente você reprime muito a sua personalidade verdadeira por conta de um parceiro que você sempre quis ter, esse parceiro, ou por conta de uma amizade que você sempre quis ter, essa amizade, e aí para não perder a amizade você reprime o que você verdadeiramente é. Para não ser julgado, reprime aquilo que você verdadeiramente é. Para não perder o emprego, reprime aquilo que você verdadeiramente é. Então, quando a gente fala nesse tom mais humano, a astrologia ela começa a se revelar. Ela começa a se apresentar de uma forma simples, de uma forma prática. E esse é o papel do astrólogo. Levar a astrologia para quem não conhece. Porque a astrologia é uma realidade do nosso sangue, está no nosso DNA. Eu, inclusive, diria que o propósito da essência é exatamente esse, né? Primeiro de tudo, fazer o ser humano religar o seu eu com as estrelas, religar o seu eu, né, com o mundo, com o universo. E é interessante a gente perceber isso aqui, né? Quando a gente fala de religar o nosso eu com as estrelas, não significa que a gente vai ficar pautando a nossa vida em astro. A gente não pode pautar a nossa vida em astro. Os astros, eles dão uma direção. E quem busca uma direção? Quem é que quer uma direção? Quem está sem direção. Quem tem direção não vai olhar para o céu, não vai olhar para a estrela. Quem tem uma direção, quem já tem um norte, quem já tem um objetivo definido na vida, quem já tem a certeza, com certeza, né, vai estar ali chegando, né, na sua montanha, vai estar realmente alcançando aí, né, ganhos na vida. Quem já tem o objetivo, excelente. A questão é, quando a pessoa perde o foco, quando ela perde o seu objetivo na vida, aí existem as ferramentas terapêuticas, a ferramenta astrológica para poder dar um sentido para a vida da pessoa, né? Não significa que a pessoa vai ter que ficar usando a astrologia como muleta, muito pelo contrário. A astrologia é uma ferramenta que abre um portal para que a pessoa não precise mais de muleta alguma, que ela consiga ter ideia daquilo que ela veio fazer. Olhou para o seu mapa uma vez e entendeu aquilo que é a sua essência, eu tenho certeza que você vai olhar para o seu mapa só daqui a um tempo, quando aparecer um desafio que você não consegue compreender. Esses desafios, naturalmente, eles aparecem em revoluções solares, em trânsitos mais demorados, por exemplo, uma oposição de Saturno, né? O que é uma oposição de Saturno, né? Oposição de Saturno vem com 15 anos, aí depois vem a volta completa de Saturno, com 30, né? Então, dentro dessa realidade, você tem vários tipos de evolução naquilo que é o seu desenvolvimento humano, naquilo que é o seu desenvolvimento psicológico, psíquico, espiritual, emocional,
real. Dentro dessa realidade é muito importante você ter uma direção, né? Agora, se você está indo bem no trabalho, se está tudo certo na família, se você não reprime quem você verdadeiramente é, ok, show de bola, você está no caminho. E muito naturalmente, se você for consultar um astrólogo por curiosidade, só para saber se você está no caminho mesmo, só para ver se a astrologia dá certo, com certeza ela vai apontar todas essas facilidades, todos esses confortos, essas benesses, essas bênçãos que realmente acontecem na sua vida, né? A Rose chegando aqui, ó, Rose Mentor Coach, né? Seja muito bem-vinda. O Marlon, prazer enorme ver você novamente. Pô, já tem uma oposição de Saturno que eu não te vejo, né? Desde lá do ensino médio, já tem 15, 16 anos aí, ó. Muito bom a gente tá se vendo mais uma vez, legal, o Marlon aqui com a gente, muito bacana. A Rose comenta: fui cobrada na infância em excesso, né? Uma rigidez, né? Uma coisa muito de casa 10, uma coisa muito saturniana, algo ali realmente capricorniano acontecendo, né? Então essas amarras, essa disciplina, essa severidade excessiva, ela vai tolir muito aquilo que é a sensibilidade da pessoa. E o que é a sensibilidade da pessoa, né? É realmente o contato que ela tem com a essência dela, né? Quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando do signo de Câncer ou da Lua, né? A Lua rege o signo de Câncer. E quando a gente fala de sensibilidade de uma forma mais profunda, dentro das questões herméticas, a gente está falando de energia feminina, né? E a energia feminina, ela precisa muito da energia masculina para poder desenvolver algo na matéria, né? O propósito da essência é exatamente esse: unir os dois, energia feminina e energia masculina, para que algo realmente se materialize, para que algo realmente se consolide na matéria. É um projeto que você está tendo, é uma ideia, é algo realmente de valor que você está querendo construir na sua vida. Isso naturalmente vai te levar para um patamar muito mais elevado. Com certeza, isso daí vai elevar a sua consciência para uma realidade superior, vai religar o seu eu interior com o seu eu superior e naturalmente as coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a ter você vai ver mais clareza, você vai ter mais clareza para enxergar a realidade quando você une essas duas realidades, a energia feminina, que é a Lua, com a energia masculina, que é o Sol, ou seja, a sua essência, o Sol, né, com a sua Lua, que é a sua dinâmica emocional. E por falar em Lua, a Lua chegando aqui, ó, seja muito bem-vinda, Lua, a mais ao segundo podcast, né? A gente fez o podcast na sexta-feira, que foi o podcast piloto. Então, se você deixar o seu comentário aqui, saiba que você está participando, né, do podcast com o seu comentário. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar um comentário aí, que vai ser muito legal estar respondendo, vai ser muito legal ter a sua interação aqui no podcast. Muito bacana. Então, dentro da realidade, do propósito da essência, a gente consegue compreender aquilo que nós verdadeiramente somos. É o nosso DNA cósmico, né? É a compreensão, né, não absoluta, mas é a compreensão mais intuitiva daquilo que nós temos como ideia, daquilo que nós temos como sentimento, como emoção a respeito da humanidade, né? A gente está aqui realmente como olhos do ser divino, olhos do Criador do universo, para realmente ter, né, todo o equilíbrio energético, arquetípico que o planeta naturalmente precisa ter, né? Essa é a realidade do propósito da essência. E quando você descobre o propósito da essência, da sua essência, o que você tem? Você tem a chave. Você tem a chave. Quando você tem a chave, você se torna essencial. Mas essencial para quem? Né? Que chave é essa? Que porta que eu vou abrir com essa chave, Felipe? Que loucura é essa que você está falando aí? Que papo doido, né? Então, quando você entende esse papo doido, você entende que existe algo dentro de você que é a chave para tudo. E esse algo que está dentro de você é a sua essência. E a sua essência, ela vem com uma energia que você naturalmente deseja o tempo todo, em todos os momentos e segundos e instantes da sua vida presente, e que você já desejou numa vida passada e que vai desejar numa vida futura, que é o amor. Isso torna o ser humano essencial. Quando o ser humano descobre essa realidade do amor dentro de si, ele se torna uma chave e ele abre portas.
Porque o amor abre portas. E se ele tem a chave, e a chave é a essência, ele vai abrir portas, não somente para si, mas para outras pessoas também. Por isso que ele se torna essencial quando ele descobre a sua verdadeira essência. Quando você descobre a sua verdadeira essência, você se torna essencial. Mas essencial para quem, Felipe? Para o mundo. É para o mundo que você se torna essencial, não para si mesmo. Não para aqueles que já estão mais próximos, mas para o mundo de fato. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que estão aqui nesse podcast ouvindo um tanto quanto de um conhecimento profundo, né? Ouvindo realmente essa realidade astrológica que naturalmente te leva para um caminho mais elevado. Não que esse caminho seja o único e verdadeiro, o único e absoluto, mas é um caminho que ajuda bastante a você se reconectar com o seu eu superior, né? Existem muitos caminhos na humanidade, existem muitas filosofias, existem muitas sabedorias, muitos sábios, muitos saberes, muitos livros, muitos dogmas, muitas religiões, e muito provavelmente você vai se conectar com uma dessas realidades, né? Porque quando você busca a verdade, você vai encontrar essa verdade em algum lugar do mundo. Não tem como você fugir disso, né? Quem busca a verdade não busca a verdade para não encontrar nada, né? Se você está buscando a verdade para encontrar nada, para poder refutar uma outra verdade, ou para refutar que a verdade que você está buscando não existe, né? Então, ou, né, ao contrário, né, naturalmente você vai perceber que essa busca vai te levar ao encontro da sua verdadeira essência, vai te levar ao encontro daquilo que você verdadeiramente é. E isso é o processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é basicamente a porta que você abriu. Só de você começar a querer entender quem você verdadeiramente é, você já está abrindo uma porta, você já pegou a chave, e essa chave vai ajudar você a abrir outras portas para outras pessoas. Vamos lá, dentro dessa linha de raciocínio, é interessante a gente perceber o seguinte: se não fossem os livros que já foram escritos, se não fossem os astrólogos que eu já li, se não fosse a história que já foi dita na humanidade, se não fosse nada disso, como que a humanidade chegaria até onde chegou? Como você chegaria até onde você chegou? Não importa onde você chegou. Não importa. Você chegou a um lugar devido à história de alguém, devido ao conhecimento de alguém, devido à essência de alguém. Com certeza você vive a essência de alguém, se não a sua, né? Se você não vive a sua essência ainda, com certeza você está vivendo a essência de alguém, né? Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, pode deixar aí no comentário, faça a sua pergunta que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível. Assim como a Larissa comenta aqui, que realidade maravilhosa essa do amor. Realmente, o amor é a essência, o amor é a chave, o amor ele abre portas. E quando você entende a sua essência, descobre a sua essência, você entende a sua dinâmica de amar. Você entende como que o amor se manifesta na sua vida, porque tudo no universo é feito de amor, até o bandido é feito de amor, né? Só que ele está numa frequência mais baixa, mais densa, né? Mas ele é feito de amor, tudo no universo é amor, né? Obviamente que isso aqui soa um tanto quanto contraditório quando a gente pega essa realidade e anexa a coisas mais densas, mais baixas, mas só que se o universo é feito por Deus, né? Se o universo surgiu a partir da essência divina, tudo é feito de Deus. Obviamente que algumas coisas se encaminham para o fim. E naturalmente, pessoas que cometem crimes, que são violentas, que essas pessoas, elas naturalmente estão indo para um caminho que levam elas para um fim. Ou para uma transformação radical na vida delas, né? Pode ser através de um desencarne e uma reencarnação, né? Enfim, essas são as realidades, né? O amor, ele tá em tudo, ele tá em todas as coisas. Então, quando a gente tem essa percepção, não significa também, né, que a gente vai perdoar, que a gente vai... Não perdoar. Perdoar é uma realidade que naturalmente a gente tem que levar para nossa vida. Mas o que eu quero dizer não significa que a gente vai ter que tolerar ou que a gente vai ter que aceitar na nossa vida a violência, um relacionamento tóxico, um relacionamento violento, agressivo, né?
pessoas na nossa vida que realmente tenham esse comportamento nocivo. Não significa isso. Se tudo é amor, então significa que eu tenho que deixar ao meu redor pessoas nocivas para mim. Não. A realidade é que cada ser humano vai ressoar na frequência, né, das pessoas que ele está vibrando. Né? Se ele está vibrando no amor, naturalmente ele vai atrair pessoas mais amorosas para si. Né? E aí ele vai perceber, cara, eu sou essencial. Eu tenho a minha essência desenvolvida e sim, eu sou essencial para o mundo. Uma vez que você desperta o amor em você, você se torna essencial para o mundo, tal como o Cristo é essencial para a humanidade, né? E chegando aqui já no final do podcast, o podcast de domingo é um pouquinho mais curto, né? A gente tem essa realidade de desenvolver a essência no digital. O que isso significa? O que é o digital? O digital é isso daqui. É o Instagram, é o YouTube, é o Facebook, é a internet. São as mídias sociais e a internet. A conexão social que você faz, né, para mais pessoas, né, para mais do que aquilo que o ser humano humanamente é capaz de se comunicar. Né? Dentro dessa realidade do digital, você começa a perceber que a sua essência é muito importante. Porque se você entra no digital com o intuito de copiar outras pessoas, de fazer o que outras pessoas estão fazendo, você vai estar sempre se limitando e você vai estar sempre chegando em limites. Né? Quando você não tiver mais pessoas para se inspirar, ou quando aquela pessoa que você se inspira começar a mudar, né, o rumo da vida dela, quando ela começar a mudar a temática dela, quando ela deixar de falar de astrologia e passar a falar de marketing digital, né, aí, né, você, opa, me perdi, vou ter que arrumar outro lugar. E aí você também vai sofrer transformação. Por quê? Você estava apenas mimetizando aquela pessoa. Por isso que é importante a essência aqui no digital. Porque a essência no digital faz você realmente ter a sua própria criatividade sendo desenvolvida, ter o seu próprio diferencial. Né? Você tem ali a sua forma de expressar um determinado valor. Porque a astrologia para todo mundo é igual. Né? Só que a astrologia que eu trago aqui é através do meu ponto de vista, através das minhas experiências. E essa realidade da essência no digital é exatamente você ajudar pessoas que querem vir para o digital, né, para poder ter uma vida próspera e abundante no digital, né, através da essência. Um astrólogo que revela para o indivíduo que quer vir para o digital que a comunicação dele pode ser desenvolvida de maneira A, B ou C, ele vai estar colaborando muito, ele vai estar sendo realmente essencial para o despertar da essência dessa outra pessoa que quer realmente se desenvolver. A Larissa comenta aqui que essa live é essencial. Gratidão, Larissa, gratidão profunda, porque realmente essa live é essencial. Essencial para quem? Ela é essencial para quem realmente está disposto a mudar de vida, para quem realmente está disposto de dar o seu melhor, quem realmente está disposto a expressar a sua verdade para o mundo. E é isso que a gente precisa nesse momento de transição planetária, nesse momento de mudança, né, de transição de era, né? É um momento de mudança de fato, que essa mudança não é apenas no sistema social, não é só na política, não é só na forma que a gente consome mídia, na forma que a gente realmente consome conteúdo. É uma mudança em tudo. É uma mudança na nossa espiritualidade, na nossa compreensão sobre aquilo que a gente verdadeiramente é, na compreensão do nosso posicionamento no mundo. É uma mudança que realmente impacta em absolutamente tudo. E não é uma mudança que a gente fica aqui esperando. Agora é de 30 a 40 anos, tá? Então eu tenho 41, vou esperar aqui um pouquinho que daqui a um ano sou eu. Não é isso. É uma mudança, imediata, é uma realidade quântica, é um desdobramento do espaço-tempo que está rolando. Então, dentro dessa realidade, se você não correr para ter entendimento sobre aquilo que você verdadeiramente é, se você ficar esperando, bater, é 45, né? Então, eu tenho 50, então vou esperar aqui mais um pouquinho, né? Não vai ter a mudança para você. Você vai continuar na mesma vida, você vai continuar realmente ali na zona de conforto, você vai realmente continuar numa situação que não é a sua. Essa é a realidade. Como eu disse aqui no início do podcast, quem entende a realidade do propósito não trabalha para quem não está alinhado à sua essência. Se você entende que o seu propósito é levar transformação, é levar realmente espiritualidade, conhecimento para as pessoas, você trabalhando em uma realidade que não tem nada a ver com isso,
Você está fora do seu propósito, você está fora do seu caminho, você está gerando energia negativa para você, você está escravizado. Por isso que é importante você ter consciência. Você não está escravo se você não tem consciência do seu propósito. Se você não tem consciência do seu propósito, não tem como dizer que você está escravo. Primeiro, você precisa se sustentar. Então, você vai arrumar um trabalho. Não tem nada de errado com isso. Agora, a partir do momento que você entende qual é a sua essência, qual é o seu verdadeiro propósito, aí você tem que se movimentar, porque o universo já falou com você, o universo já te deu a planta, já te deu o mapa, você sabe o que você tem que fazer, aí é contigo. Aí é com você. Se você não se movimenta, as coisas vão acontecer ou não, né? Elas vão acontecer, melhor dizendo, elas vão acontecer de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou um ou outro. Foi o que disseram pra mim lá atrás, foi em 2012, se não me engano, 2012, né? Disseram pra mim, Felipe, cara, se você... E 2012 eu era um pouquinho cético ainda, eu ainda era um pouquinho cético, né? Eu já tava na espiritualidade, mas eu era um pouquinho cético. Quando falaram pra mim, Felipe, você tem que entender a realidade do universo. Você tem que entender que existe um ser maior. Não interessa qual é a sua crença, mas existe um ser maior. Existe alguém que realmente comanda isso tudo aqui, né? Quando essa chave virou para mim, quando a pessoa me disse que eu iria entender essa realidade, né? Quando eu até retruquei com ela, não, o universo é só átomo, é só o quê? Ele, cara, então... Quem fez os átomos? Quem realmente criou essa energia que você fala aí que é o universo, né? Tem alguém por trás, mas tudo bem, você é jovem ainda, né? Um dia você vai entender, seja pelo amor, seja pela dor, né? Porque realmente é uma linha. É uma linha. Aqui é a ponta de uma linha onde está o amor e aqui é a outra ponta, é o extremo da outra linha, onde está a dor, né? Amor ou dor? Amor ou medo são duas realidades, né, da mesma linha. E essas duas realidades, elas se encontram. Elas se encontram. Só que quando elas se chocam, né, ela cura. Então, dentro dessa cura, você entende aquilo que você verdadeiramente é. E dentro desse entendimento, você com certeza vai perceber, caramba, eu estou num trabalho aqui que eu amo esse trabalho, eu gosto muito desse trabalho, mas ele não está alinhado ao meu propósito. Então, o que eu posso fazer para poder realmente sair de A para B? Aqui no digital, você tem todas as ferramentas, você tem todo o conforto, você tem todas as informações, basta que você realmente busque, basta que você realmente procure todas essas informações e que aqui no canal, naturalmente, você vai estar tendo muito disso a nível de suporte emocional, de suporte espiritual, de suporte técnico também, né, que a gente vai estar trazendo bastante esse conteúdo, esse conhecimento, né, daquilo que é o digital e como que a astrologia pode te dar esse suporte, tanto técnico no sentido de posicionamento, de comunicação, né, e não só um posicionamento ou comunicação para que você copie o que estão fazendo por aí. Não, é você realmente ter como referência o que fazem, o que dá certo para você, o que pode realmente servir como estratégia de negócio no digital e você usar a sua essência. Você adaptar isso à forma na qual você se sente mais autêntico, né, para você não ficar preso ao modo operante de A ou B, né, você realmente colocar o seu tempero, você realmente colocar a sua essência ali naquilo que você está querendo fazer, naquilo que você realmente está querendo levar para o mundo. Lembra do que eu disse na sexta-feira sobre a realidade da Vênus no digital? A paixão que você coloca na informação que você transmite é exatamente isso. Quando você coloca uma paixão naquilo que você está transmitindo para o outro, você está criando uma relação muito mais carinhosa, afetuosa, uma relação de fato muito mais dedicada e amorosa com aquele que você está transmitindo a sua informação, o seu conhecimento, a sua transformação. Enfim, terminamos aqui mais um podcast. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Muito bom estar aqui realmente transmitindo esse conhecimento com vocês. E a gente volta no próximo episódio para falar sobre autoconhecimento, que é muito importante também ter autoconhecimento para perceber de fato como que você pode levar transformação para a vida de outras pessoas aqui no digital. Então a gente volta no próximo episódio para falar de autoconhecimento. Gratidão a todos mais uma vez. Tenham uma ótima noite.